Fala aí, pessoas, tudo bem? Como é que andam os estudos na semana? Vamos continuar o capítulo 3. Agora a gente vai falar de porcentagem. Não é um assunto novo, tá? Você já conhece um pouquinho de porcentagem, então a gente vai meio que complementar esse estudo, tá bom? Quais são os tópicos dessa aula de hoje? Vamos definir o que é porcentagem outra vez, para relembrar para você. Vamos definir também taxa percentual, ajudar você a fazer aí cálculo mental de porcentagem em alguns casos e descobrir o que é fator de aumento e fator de redução, tá? Bora lá. Primeiro, o que é porcentagem? A porcentagem ela pode ser definida como uma razão, por isso que ela está nesse capítulo, né? Lembra que a gente começou a falar o capítulo sobre razões. Então, uma razão entre uma grandeza e outra na base 100. Basicamente, é uma razão entre um número e 100. Então, por exemplo, quando a gente escreve 50 sobre 100, a gente está fazendo uma porcentagem, uma razão por 100. E isso acaba sendo 50%. A gente substitui esse símbolo aqui, pela própria fração, tá? 1,2% eu posso escrever como 1,2 sobre 100. Esse é o jeito mais tradicionalzinho de escrever a porcentagem, tá? Lembrando que a gente pode escrever isso em decimais, que é o que eu vou fazer daqui a pouquinho, quando a gente for falar de taxas percentuais. Beleza, cálculo da porcentagem. Esse é o que você deve ter aprendido já deve ter feito cálculo com isso, então vamos relembrar ele rapidinho. Quando calculamos a porcentagem sobre algum número, realizamos a multiplicação da fração pelo número. Que fração? A fração da porcentagem. Tá? Então, por exemplo, coloquei um número aqui para a gente ver. 5% de 230. Como que eu vou escrever isso? Eu vou escrever 5 sobre 100, que é a porcentagem, vezes 230. Certo até aqui? Tá, como que eu resolvo isso? Aí tem algumas formas, né? Eu posso cortar esse zero, fazer 5 vezes 23 e depois dividir por 10, aí indiferente, você faz aquilo que você achar mais simples. Eu vou multiplicar primeiro, depois eu vou dividir. Então, 5 vezes 23, a gente vai ter 115. 115 por 10 vai dar 11,5. Então, o que esse número quer dizer? Esse 11,5, ele representa os 5% de 230. Beleza, galera? Então, basicamente é assim que a gente resolve. Existe a possibilidade de escrever esse 5% dessa maneira aqui, 0,05, e fazer essa multiplicação por 230, que é o que nós vamos ver adiante. Então, vamos lá. Marta comprou uma blusa que custa R$ 68,00 com desconto de 10%. Quanto que ela vai pagar desse negócio, então? Vamos lá. O preço era 68, 10% vai ficar 10 por 100 vezes 68. Eu vou transformar isso aqui em decimal, tá? Então, eu vou cortar um zero, vai dar 0,1 vezes 68. É a mesma coisa que andar uma casa aqui, né? É 6,8. Então, multiplicar. E aí, quanto que ela vai pagar? Ela vai pagar o que ela ia pagar antes, que é o 68, menos o 6,8, que foi aí o desconto dela de 6%, né? Então, ela vai pagar 61,20, R$ 61,20. Beleza, galera? Então, isso aí é o exemplo mais clássico, né? Mais básico da porcentagem, do cálculo de porcentagem. Beleza, chegamos aí na parte importante, taxa percentual. O que nós vamos chamar de taxa percentual? A gente vai chamar ela de I, tá? Vai ser esse I minúsculo aqui, e ela é a porcentagem escrita na forma decimal. Então, por exemplo, se eu tenho 30%, a gente já sabe que em fração é assim que escreve, 30 sobre 100. Mas se eu cortar esse zero aqui, e dividir 3 por 10, eu tenho 0,30. 0,30 é a taxa percentual. Então, é 0,3 aqui, é o izinho. Mesma coisa aqui, 65,2% é 65,2 sobre 100. Se eu andar, né, com a casa aqui, dividindo 100, eu vou ter 0,625. Então, a minha taxa percentual agora é de 0,625. Tudo bem, gente? Por que a gente está falando disso? Porque o cálculo mental de alguns valores de porcentagem fica mais facilitado quando a gente escreve a porcentagem na forma da taxa percentual. Tá? É só meio que andar com vírgula aí. Facilita um pouquinho a sua vida. Vamos ver alguns exemplos.
Calcular mentalmente os valores abaixo. Como que eu calcularia 10% de 240? Ó, se eu lembrar que 10% é 0,1, se eu fizer vezes 240, é o mesmo que anular um dos zeros aqui e fazer 1 vezes 24. Então, eu já tenho aí 24. Fica mais fácil, né? Fica mais rápido. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. 20%, 0,2 vezes 240. Eu meio que anulo esse zero aqui com esse. 2 vezes 24, eu tenho 48. Certo? E assim por diante, ó, 20% de 120 é a mesma coisa, 0,2 vezes 120. Isso vai me dar 24. E para terminar aqui, 60% de 120, então é 0,6 vezes 120, eu vou anular esse zero e fazer 6 vezes 12, dá 72. Deu para sacar como é que faz, pessoal? Então, beleza, é isso aí. Esse exemplo, inclusive, uma parte dele está na sua apostila, tá? Se você quiser depois completar lá os exemplos que restam, né? Eu não coloquei todos aqui, pode ir lá completar. Muito bem. Para terminar, aí a gente está lá no penúltimo assunto. Vamos falar de fator de aumento. O que é fator de aumento? Ó, é quando você acrescenta valores num valor inicial em relação à porcentagem, algum número de porcentagem. Então, por exemplo, quando o valor inicial sofre um aumento percentual, como assim? Um aumento devido a uma porcentagem, devido a um valor percentual correspondente a uma taxa I, o seu valor final será igual ao valor inicial multiplicado pelo fator. Vamos traduzir isso para você. Então, se eu tenho um valor e eu falo que ele sofreu um aumento percentual, o cálculo desse aumento é facilitado se a gente pegar o valor inicial e multiplicar por 1 mais I. E quem é I? I é a taxa. Ah, professora, beleza, mas eu não lembro o que é essa taxa, não. A taxa, ela é o valor em decimais da porcentagem, né? O valor decimal da porcentagem. Então, vamos ver como é que fica esse negócio. Em março, um carro custava 45 mil reais, mas em abril sofreu um aumento de 25%. Calcule o novo valor do carro. Então, primeira coisa, vamos calcular o I. O I é a taxa, né? Seria 25 por 100. Eu vou andar a vírgula aqui, vai dar 0,25. Então, esse aqui é o meu I, a minha taxa. Se eu quiser saber quanto vai custar o novo valor, vamos chamar de V, eu vou pegar o valor inicial e fazer vezes, ó, 1 mais a taxa, que é o izinho que eu acabei de achar. Então, em números, ó, meu valor vai ficar 45 mil vezes 1 mais 0,25. Então, é o mesmo que fazer 45 mil vezes 1,25. Não sei se deu para entender. Tudo bem até aqui? Bom, então, o nosso valor total vai ficar 56.250. Isso aqui, pessoal, é o mesmo que fazer assim, ó, calcular os 25% de 45 e somar com 45. É um caminho um pouco mais curto para fazer esse cálculo. Lembra que eu fiz isso no desconto lá da blusa no primeiro slide? É mais ou menos a mesma coisa, só que um pouco mais rápido, tá? Beleza. Fator de redução. É parecido com a ideia anterior, só que agora em vez de somar, a gente vai subtrair, né? É um fator de diminuição. Então, quando o valor inicial sofre uma redução percentual correspondente a uma taxa I, mesma coisa anterior lá, né? Só que lá era um aumento, o seu valor inicial será igual ao valor multiplicado pelo fator 1 menos I. Mesma ideia, o meu valor inicial, então eu pego o valor inicial e faço vezes 1 menos I. Agora eu vou tirar a porcentagem, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó, com um número agora. Uma casa custava 320 mil reais em janeiro, mas devido a uma queda no número de vendas, o proprietário reduziu em 30% o valor da casa. Qual é o novo preço? Tá, ele reduziu em 30%. Então, a primeira coisa, achar a taxa de redução. É 30%, corto 0, 0,3. Então, o meu I é 0,3. Como que eu vou descobrir o valor? Eu vou pegar o 320 mil e fazer vezes 1 menos 0,3. V final vai ser igual a 320 mil. E tem uma coisa importante que eu quero te mostrar aqui. Vezes 0,7, tá? Se eu for pensar um pouquinho, ó, quem que é esse 0,7 aqui? Não é 70%?
se eu transformar em porcentagem? Então, falar que eu estou reduzindo 30% da casa é a mesma coisa que falar que agora eu vou estar pagando só 70% dela, tá? Isso vai me dar um valor aí um pouquinho menor. Vamos colocar ele aqui, ó, 224 mil reais. Certo, galerinha? Então, bora lá. Por hoje a gente já reviu aí os conceitos importantes de porcentagem. Você já relembrou como é que faz o cálculo de alguns casos de porcentagem mentalmente, alguns outros de descontos, de aumentos, taxas percentuais. E lembra que tudo isso vai ser usado na próxima aula, na sequência do conteúdo, tá? Por isso é importante fazer um resumo dos conceitos que a gente falou nessa aula. Escreve isso no seu caderno, anota, faz um resumo de conceitos, resolva as atividades lá sugeridas no nosso roteiro, na Agenda Edu, e participe do grupo de estudos para tirar suas dúvidas. Essa parte é muito importante no processo aí da aprendizagem. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham curtido a aula. Bons estudos, até mais!